No Trattoria Bela Vita, duas realidades colidem num único instante. Aurora Villarreal, mulher poderosa e solitária, e Tiago Valente, um pai dedicado que faz o impossível para criar a filha com dignidade. Quando os filhos gêmeos de Aurora insistem em sentar-se junto daquela família humilde, algo inesperado acontece. Entre risos infantis, gestos simples e verdades silenciosas, nasce uma ligação que nenhum deles imaginava. Uma que irá desafiar preconceitos, curar feridas e reacender esperanças esquecidas. Aurora Villarreal raramente saía para jantar. A sua vida era medida em reuniões, metas e responsabilidades que nunca terminavam. Mas naquela sexta-feira, depois de semanas a adiar promessas, permitiu-se um desvio na rotina: levar os gêmeos, Leonardo e Rafael, ao Trattoria Bela Vita. Vestia um conjunto branco discreto, impecavelmente alinhado, e caminhava com a postura de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Os filhos, de mãos dadas com ela, alternavam entre empolgação e timidez, ansiosos por um momento raro ao lado da mãe. Tudo seguia o habitual: a mesa reservada, os olhares de reconhecimento, o respeito silencioso, até Rafael puxar a sua mão com urgência. "Mãe, olha." Aurora seguiu o olhar do filho e viu, na área comum, um homem simples, de camisa amarrotada, a sorrir para uma menina de cachos castanhos. Partilhavam um prato modesto como se fosse um banquete. Leonardo murmurou: "Ele parece o papá." E algo apertou fundo no peito de Aurora. Os gêmeos insistiram em sentar-se ali, naquela mesa improvável, ao lado de desconhecidos que nada tinham a ver com seu mundo. O maitre protestou, mas Aurora, guiada por um impulso que não compreendia, cedeu. Aproximou-se com hesitação, pedindo desculpa ao homem, que se levantou num gesto simples, quase desconcertado. Tiago Valente. Olhos cansados, mas gentis. Mãos marcadas pelo trabalho duro. E Camila, a filha dele, com um sorriso tímido que iluminava a mesa inteira. Os gêmeos sentaram-se sem cerimônia, como se aquele encontro fizesse sentido desde sempre. Aurora, sem perceber como, deixou de lado a rigidez habitual e ocupou o lugar ao lado deles. E naquele instante, entre pratos modestos e risadas inocentes, a empresária implacável sentiu a sua armadura começar, imperceptivelmente, a rachar. A presença de Aurora naquela mesa parecia deslocada, quase improvável, mas algo na simplicidade daquele pai solteiro aprendia ali. Enquanto os gêmeos conversavam com Camila sobre desenhos animados, Aurora observava Tiago com uma curiosidade que não conseguia disfarçar. Ele ajudava a filha a escolher o prato, dividia o pouco que tinham sem vergonha, sem pressa, com carinho tão natural que Aurora sentiu um nó na garganta. Há quanto tempo não via aquele tipo de cuidado? Há quanto tempo não oferecia aquilo aos próprios filhos? Tiago, por sua vez, reparava nos gêmeos fascinados com Camila e no esforço visível de Aurora para se adaptar àquele ambiente. Havia nela uma tensão constante, como se carregasse um mundo que ninguém via. Mas quando olhava para os filhos, realmente olhava, algo suave aparecia nos olhos dela. Era como se a mulher rígida cedesse lugar a uma mãe que tentava, à sua maneira, reconstruir-se. Os pratos chegaram e Rafael, com a espontaneidade que só uma criança tem, virou-se para Tiago. "Tio, ensina-me a enrolar o macarrão? Eu deixo sempre cair." Tiago riu, gentil, e mostrou o truque. Rafael tentou, língua de fora em concentração, e quando conseguiu deu um sorriso tão grande que Aurora sentiu o coração estremecer. Leonardo bateu palmas orgulhoso, e Camila acompanhou com um riso cristalino. Aurora percebeu que estava a observar Tiago mais do que deveria. Observava o gesto atento, a paciência, a leveza, e sem querer, comparava-o ao homem que tinha sido seu marido, e à mulher que ela se tinha tornado desde então. Submersa no trabalho, na pressão, na solidão silenciosa que disfarçava com eficiência. Tiago notou o olhar distante dela. "Está tudo bem?" perguntou, com uma sinceridade que a desarmou. Aurora piscou, envergonhada. "Estou só, a pensar." Camila, num gesto puro, inclinou-se e disse: "Parece triste." Aurora sorriu com doçura inesperada. "Não estou triste, querida. Só cansada. Mas estou feliz por estar aqui convosco." A conversa entre ela e Tiago tornou-se mais natural. Aurora contou sobre os gêmeos, sobre a empresa que herdara do marido, sobre o esforço de manter tudo de pé. Tiago, sem medo de parecer menos, falou da oficina onde trabalhava, das horas longas, da dificuldade e dos pequenos orgulhos. Quando mencionou que criava Camila sozinho desde os 2 anos dela, Aurora sentiu um arrepio. Deve ter sido muito difícil. Tiago sorriu,
Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Foi. Mas valeu tudo. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. Não um silêncio desconfortável, mas aquele que surge quando duas vidas tão diferentes reconhecem a dor e a força uma da outra. E enquanto as crianças riam, partilhando sobremesa como se fossem irmãos de longa data, algo começou a nascer ali. Um sentimento frágil, inesperado, que Aurora não sabia nomear, mas sabia reconhecê-lo. Era o início de uma mudança. Uma mudança que ela não sabia se estava pronta para enfrentar, mas que, pela primeira vez em muito tempo, não queria evitar. O clima à mesa parecia mais leve, mas um gesto inocente quase o quebrou. Quando Aurora, no impulso, ofereceu pagar mais comida para Tiago e Camila, ele pousou o garfo devagar e ergueu o olhar, não irritado, mas ferido. Agradeço, Aurora, mas eu consigo cuidar da minha filha. A voz dele era calma, firme, cheia de dignidade. E Aurora sentiu as palavras como um espelho inesperado. Ali estava um homem que não precisava da sua riqueza, mas do seu respeito. Desculpa, murmurou, sincera. Não quis parecer arrogante. Tiago respirou fundo, relaxando os ombros. Eu sei. Está tudo bem. E, de forma surpreendente, aquele momento não os afastou, aproximou-os. As crianças continuavam na sua própria alegria, alheias ao turbilhão adulto. Rafael perguntava sobre motores, Leonardo sobre matemática, Camila sobre desenhos animados. A mesa parecia um pequeno universo onde diferenças sociais não tinham espaço. Aurora, observando Tiago, percebeu detalhes que antes ignorara. As mãos marcadas pelo trabalho, a paciência infinita nos gestos, a maneira como ele partilhava a comida com a filha sempre garantindo que ela comesse primeiro. Havia ali uma força silenciosa que a tocava de forma inesperada. Ser pai sozinho deve ser complicado, disse ela baixinho. Tiago sorriu de forma suave. Complicado. E a melhor coisa que já me aconteceu. Aurora sentiu o coração bater mais forte ao ouvir aquilo. As palavras dele tinham uma verdade que ela já não reconhecia em si mesma. Tentava ser perfeita em tudo, mãe perfeita, empresária perfeita, viúva perfeita, e no processo tinha perdido algo essencial. A conversa deslizou para temas que nenhum dos dois costumava partilhar com estranhos. Ela contou sobre Ricardo, sobre o helicóptero, sobre o vazio que ocupava a casa inteira desde então. Tiago ouviu em silêncio, sem pressa, sem julgamentos. Não disse frases prontas, não tentou dar soluções. Apenas esteve ali, e isso foi mais do que Aurora esperava. Quando a comida terminou, o garçom trouxe a sobremesa que as crianças tinham escolhido juntas, um brownie congelado. Dividiram-no como se fosse um tesouro. Aurora deu por si a rir de algo que Camila disse, um riso leve, verdadeiro, que não sentia há meses. Tiago observou-a. Fica mais bonita quando sorri assim, comentou sem pensar. Aurora corou, surpresa com a própria reação. Assim como quem se permitiu descansar. As crianças interromperam o momento com abraços de chocolate e gargalhadas. Enquanto Aurora limpava os rostos dos gêmeos, Tiago observou a ternura que ela escondia atrás da rigidez. Uma ternura que começava, finalmente, a voltar à superfície. Quando chegou a hora de ir embora, Tiago pediu a conta. Aurora deixou que ele pagasse, respeitando a fronteira silenciosa que haviam construído entre orgulho e cuidado. As crianças despediram-se como velhos amigos, abraçando-se com força. Aurora apertou a mão de Tiago. Obrigada por esta noite. Eu é que agradeço, respondeu ele, com um sorriso que parecia prometer algo mais. E enquanto se afastavam em direções opostas, Aurora percebeu que algo nela tinha mudado. Algo pequeno, mas irreversível. E Tiago, guiando Camila pela mão, sentiu exatamente o mesmo. Aurora saiu do restaurante com os gêmeos pela mão, mas a sua mente ficou presa naquela mesa simples onde tinha acontecido algo que ela não sabia explicar. No carro, Leonardo e Rafael falavam sem parar sobre Tiago e Camila. Como ele ensinara a enrolar o macarrão, como Camila ria de qualquer coisa, como parecia uma família de verdade. A frase ecoou dentro de Aurora como uma pancada suave, porém certeira. Uma família de verdade. O que é que isso dizia sobre a deles? Deitou os gêmeos e ficou algum tempo a observá-los dormir. Havia ternura, mas também culpa. Tinha sido ela, com a sua rigidez e medo, que transformará a casa num lugar silencioso. Tiago, com tão pouco, oferecia tanto. E ela, com tanto, oferecia tão pouco. Pensou no sorriso dele, na forma como escutava,
na dignidade que carregava sem precisar exibi-la. Sentiu algo dentro de si relaxar, como se uma porta, antes trancada, tivesse sido entreaberta. Nos dias seguintes, Aurora tentou concentrar-se no trabalho, mas a imagem de Tiago surgia nos intervalos, nas horas mortas, até nas reuniões mais importantes. Era irritante, era reconfortante, era perigoso. Na oficina, Tiago vivia algo semelhante. Cada vez que mudava uma peça, ajustava o motor, ouvia risadas de crianças na rua e lembrava-se dos gêmeos. Lembrava-se de Aurora sorrir, como se tivesse encontrado ar depois de muito tempo submersa. Na quarta-feira, aconteceu algo inesperado. O motorista de Aurora avisou que os gêmeos tinham saído da escola mais cedo por causa de uma atividade cancelada. Ela, atolada em papéis, suspirou. Tinha uma reunião inadiável. Mas, antes que pudesse pensar numa solução, recebeu uma chamada da diretora. Senhora, Vila Real, os seus filhos estão bem. Um pai de uma aluna, o senhor Tiago Valente, ofereceu-se para ficar com eles até a senhora chegar. A menina dele ficou entusiasmada com os gêmeos. Aurora congelou. Durante um segundo, não soube se devia agradecer ou entrar em pânico. Agradeceu. E saiu do escritório mais depressa do que alguém já a vira sair. Chegou à oficina e viu-os, os três sentados à sombra, à porta do prédio, congelados na mão. Os gêmeos falaram ao mesmo tempo, empolgados. Camila corria à volta deles. Tiago, sentado num degrau, levantou-se ao vê-la, meio sem jeito. Espero que não se importe. Eles pareciam aborrecidos, e a Camila não me deixou dizer que não. Aurora riu, um riso que ela própria estranhou. Não me importo. Pelo contrário. Os gêmeos imploraram para ficar mais um pouco. Aurora hesitou, mas acabou por aceitar. Ficou ali, com Tiago, a ver as crianças brincarem. O cheiro a metal quente misturado com a brisa suave criava um ambiente estranho, mas agradável. Tiago ofereceu-lhe uma garrafa de água. Ela aceitou. Conversaram como se fossem velhos conhecidos. Aurora falou sobre a empresa, mas desta vez sem máscaras. Tiago contou histórias da oficina, da infância em Trás-os-Montes, das noites difíceis a tentar conciliar tudo. Quando o sol começou a descer, os gêmeos abraçaram Camila como se conhecessem há anos. Aurora suspirou, não de cansaço, mas de algo que se parecia perigosamente com paz. Ao despedirem-se, Tiago tocou-lhe levemente no braço, um toque tão discreto que podia ter passado despercebido. Mas Aurora sentiu-o como uma centelha. Aurora, está a fazer um bom trabalho, mesmo que ache que não. Ela quase respondeu, quase se expôs, mas recuou. Ainda. Mesmo assim, aquele elogio ficou com ela, como um calor persistente no peito. Quando entrou no carro, soube que já não havia volta atrás. A mudança tinha começado. E ela não estava assustada. Estava, finalmente, viva. Nos dias que se seguiram, Aurora percebeu que a vida estava a mudar sem pedir permissão. Já não evitava pensar em Tiago. Pelo contrário, encontrava-o nos pequenos gestos do dia, nas pausas do trabalho, no riso dos gêmeos. E, pela primeira vez em muito tempo, esses pensamentos não a assustavam. Aquilo que começara como um encontro improvável tornará-se num fio invisível que a puxava para fora da solidão. Na sexta-feira, ao final da tarde, recebeu uma mensagem inesperada. Aurora, sei que é de última hora, mas Camila adorava mostrar-lhe o desenho que fez dos gêmeos. Se quiser passar aqui, estamos na oficina. Ela sorriu sozinha. Não costumava mudar planos por ninguém. Mas naquele dia, mudou. Chegou à oficina e encontrou os três sentados no chão, rodeados de papéis coloridos e lápis gastos. Camila levantou o desenho com orgulho. Os gêmeos, ela própria, Tiago e Aurora. Todos de mãos dadas. Aurora sentiu o peito aquecer. Está lindo, querida, disse com sinceridade. Camila sorriu, satisfeita. Os gêmeos convenceram Tiago a lhes mostrar como funcionava uma máquina de calibrar pneus. Aurora observava, encostada à porta, e via algo que nunca tinha visto antes. Os filhos totalmente à vontade, felizes, livres. Como se aquele lugar simples lhes desse aquilo que ela, com todo luxo, nunca conseguirá oferecer. Tiago aproximou-se, limpando as mãos numa toalha velha. Sinto que invadimos a vossa rotina, disse ele, num tom leve. Pelo contrário, respondeu Aurora. Acho que precisamos disto. O silêncio instalou-se por um momento, um silêncio cheio de possibilidades. Aurora,
disse Tiago, baixando o olhar por um instante. Não quero confundir as coisas. Sei quem você é. Sei de onde vem. E sei que não estou no mesmo mundo. Ela deu um passo mais perto. Tiago, eu também sei de onde venho. E talvez seja por isso que estou cansada dele. Ele ergueu o rosto, surpreso. Aurora continuou. Quando estou aqui, sinto-me normal. Sinto-me. Eu. Isso não tem preço. Tiago suspirou, como quem finalmente permite que a verdade venha ao de cima. Eu sinto mesmo. A honestidade dele tocou-a de forma profunda. Sem pensar muito, Aurora estendeu a mão. Tiago olhou para ela, hesitou, e depois segurou-a, com cuidado, como se segurasse algo frágil demais para ser apressado. As crianças correram até eles, interrompendo o momento. Podemos vir amanhã outra vez, gritou Rafael. Aurora riu. Tiago também. Podemos ver isso, respondeu ela, piscando para Tiago. Ao sair da oficina, Tiago acompanhou-os até ao carro. O céu já estava cor-de-rosa, e a brisa quente da tarde tornava tudo mais suave. Aurora, disse-lhe antes que ela entrasse, não sei onde isto vai dar. Mas, obrigado, por não me fazer sentir pequeno. Ela aproximou-se, num gesto raro, e tocou-lhe no rosto. Você nunca foi pequeno. Só precisava que alguém visse isso. Tiago ficou sem palavras. E, pela primeira vez desde que enviuvara, Aurora sentiu que o futuro deixava de ser um peso e voltava a ser uma possibilidade. Os gêmeos chamaram-na, impacientes. Aurora entrou no carro, mas antes de fechar a porta, olhou para Tiago com um sorriso cheio de significado, um sorriso que prometia continuidade. Quando o carro arrancou, Tiago ficou ali, de mãos nos bolsos, a vê-los desaparecer pela rua. E soube, com uma clareza que não tinha como negar, aquela noite no restaurante não tinha sido acaso. Tinha sido o começo de uma história. Uma história que, finalmente, ambos tinham coragem para viver.